O temor do Senhor, vencendo o mundo e vivendo a vontade de Deus. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao canal Ecos do Leão. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, nesta data especial, para um estudo que promete transformar nossa perspectiva. Vivemos em tempos onde a cultura predominante nos incentiva a perseguir o prazer imediato, o sucesso a qualquer custo e a satisfação das vontades pessoais a cada momento. O foco está no agora, na gratificação instantânea. No entanto, a sabedoria bíblica nos apresenta um caminho distinto, um caminho que oferece um valor que transcende o efêmero. É com base em 1 João 2,17 que daremos início à nossa reflexão. O mundo passa, e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nosso objetivo hoje é desmistificar o temor do Senhor, revelando como ele não é uma fonte de pavor, mas sim a chave que nos capacita a viver uma vida com significado eterno. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de descobertas e compromisso. Para solidificar essa decisão em nossos corações, gostaríamos de pedir que todos comentem abaixo: eu escolho o eterno em vez do efêmero. A Escritura em 1 João 2,17 afirma que o mundo passa. O termo grego para mundo e cosmos refere-se não apenas ao planeta Terra, mas a um sistema abrangente de valores, desejos e filosofias que se opõem aos caminhos de Deus. É um conjunto de prioridades e anseios que definem a vida sem uma perspectiva divina. Os prazeres que esse sistema oferece são, por natureza, fugazes. A fama, as riquezas, o sucesso material, tudo isso se assemelha à névoa que se dissipa com o sol. Por mais intensos que possam parecer no momento, sua capacidade de satisfazer o anseio mais profundo do ser humano é limitada. A busca incessante por algo mais, a constante necessidade de novidade, revela a insatisfação intrínseca que acompanha a dependência dessas fontes transitórias. Essa busca, quando direcionada apenas para o que o cosmos tem a oferecer, inevitavelmente nos deixa com um sentimento de vazio e frustração, uma eterna insatisfação. A passagem de 1 João 2,17 também menciona a concupiscência do mundo. Essa palavra em grego é epitúmia, que denota um desejo intenso, um anseio ardente. A Bíblia nos revela que essa concupiscência se manifesta em 3 áreas principais, mecanismos pelos quais o mundo tenta nos atrair e aprisionar. Primeiro, temos a concupiscência da carne, que se refere aos impulsos pecaminosos e desejos que vão contra a santidade. Em seguida, encontramos a concupiscência dos olhos, que se traduz em cobiça, inveja e o anseio possessivo por aquilo que outros possuem. Por fim, há a soberba da vida, que engloba o orgulho, a vaidade e a busca incessante por autoafirmação e reconhecimento social. O mundo utiliza essas 3 facetas da epitomia com promessas de felicidade e realização. Mas essas promessas são ilusórias, sempre conduzindo a um ciclo de desejo não satisfeito e profunda decepção. Em contraste com a transitoriedade do mundo e a natureza enganosa da concupiscência, 1 João 2,17 apresenta a promessa de que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que significa, então, fazer a vontade de Deus? É crucial entender que não se trata de um fardo opressor ou de uma lista exaustiva de regras a serem cumpridas por obrigação. Pelo contrário, fazer a vontade de Deus é abraçar um propósito, um caminho que nos conduz à verdadeira realização e a uma fonte inesgotável de alegria. Romanos 12:2 nos ilumina ao dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é intrinsecamente benéfica e nos alinha com o plano eterno e soberano do Criador.
Ao submetermos nossos planos e desejos à sua vontade, nos integramos a algo maior e mais duradouro, um propósito que ecoa pela eternidade. Quando a Escritura nos fala sobre permanecer para sempre, estamos diante de um conceito que transcende nossa compreensão da vida finita. Significa possuir uma existência cujo valor e impacto não são ceifados pela morte física. É ter uma vida que, mesmo após deixarmos esta terra, continua a ressoar e a ter relevância. Pensemos nos frutos de nossas ações em Cristo. O amor demonstrado, o serviço prestado com humildade, a fé inabalável e a obediência dedicada. Essas obras, realizadas por devoção ao Senhor, possuem um legado eterno. Elas não desaparecem com o tempo, mas acumulam tesouros em uma esfera que o mundo não pode tocar nem corromper. A recompensa final para aqueles que vivem de acordo com a vontade divina é uma herança que não se finda, uma morada eterna na presença gloriosa de Deus, um estado de permanência que desafia a própria noção de fim. É fundamental desmistificar o que significa o temor do Senhor. Longe de ser um medo paralisante diante de um governante tirânico e cruel, o temor do Senhor é um profundo e reverente respeito. É a admiração sincera por um Deus santo, justo, onipotente e onisciente, cuja santidade é incomparável e cujo poder é absoluto. Essa reverência não é motivada pelo pavor de um castigo, mas sim por um amor genuíno e um desejo ardente de não desagradar aquele que nos amou primeiro, que nos resgatou e que nos oferece uma vida de propósito. É semelhante ao receio que um filho tem de desapontar um pai amoroso e exemplar. Esse temor, portanto, age como um pilar sólido para a vida eterna, um alicerce que nos capacita a direcionar nosso foco para o que realmente importa, permitindo-nos construir uma existência que tem valor diante de Deus e que ecoa na eternidade. A obediência que agrada a Deus está muito distante de um legalismo sufocante ou de um conjunto de regras sem vida. Ela é, antes de tudo, uma resposta vibrante de amor e gratidão. Essa obediência não surge de uma obrigação pesada, mas sim de um coração transbordante de gratidão pela obra redentora de Cristo em nossas vidas. Compreendemos que Ele nos resgatou de uma existência sem esperança, e nossa submissão aos seus comandos é um reflexo natural desse reconhecimento. A obediência a Deus nos liberta de uma escravidão insidiosa, a necessidade de buscar incessantemente a aprovação humana e a subjugação aos anseios passageiros do mundo. Ao nos voltarmos para os preceitos divinos, descobrimos um propósito que verdadeiramente liberta, guiando-nos para uma vida repleta de significado e uma alegria que o mundo, com todas as suas ofertas efêmeras, jamais conseguirá replicar. Ao contrastarmos a natureza transitória do mundo com a firmeza da vontade divina, exemplos práticos se tornam evidentes em nosso cotidiano. Na esfera financeira, a busca incessante por acúmulo de riqueza, alimentada pelo desejo de segurança e status, frequentemente nos cega para a generosidade e o contentamento que vem de confiar em Deus para nossas necessidades. Em nossas carreiras, a ambição desmedida e a competição desleal, impulsionadas pela soberba da vida, podem nos desviar do serviço fiel e ético que honra a Deus. Nos relacionamentos, a busca por prazeres passageiros e superficiais, sem o compromisso do amor sacrificial, do perdão e da lealdade, leva à instabilidade e à superficialidade. Até mesmo a exposição à mídia e ao entretenimento pode se tornar uma armadilha quando estimula a concupiscência dos olhos e da carne, em vez de promover o discernimento e a santidade. Em contrapartida, a verdadeira satisfação não reside na gratificação fugaz dessas perseguições mundanas, mas sim na alegria profunda e duradoura que emana de alinhar nossa existência aos princípios estabelecidos por Deus. O temor do Senhor funciona como um escudo protetor.
alertando-nos e defendendo-nos das diversas armadilhas e decepções que o mundo nos apresenta. Essa reverência e respeito por Deus aguça o nosso discernimento espiritual, capacitando-nos a distinguir com mais clareza entre o que é genuinamente de Deus e o que se origina das influências mundanas. Em tempos de adversidade e tentação, esse temor nos concede a força e a sabedoria necessárias para atravessar as provações. Ele age como um farol confiável em meio à tempestade, oferecendo uma direção segura em um mundo marcado pela incerteza e por fluxos de pensamento em constante mutação. Ao nos apegarmos ao temor do Senhor, encontramos estabilidade e um rumo certo, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são turbulentas, garantindo que nossas decisões e caminhos estejam fundamentados em uma realidade eterna e imutável. Muitos dos desejos que nos aprisionam no mundo são, em sua essência, centrados em nós mesmos, alimentando o egoísmo e a busca por satisfação pessoal acima de tudo. O temor de Deus nos chama para um processo fundamental de desconstrução desse eu egocêntrico. Ele nos convida a crucificar nossos anseios egoístas e a submeter nossos planos e vontades à soberania divina. A humildade emerge, então, como o alicerce essencial para essa transformação. Ela nos ensina a reconhecer nossa completa dependência de Deus e a entregar a Ele o controle de nossas vidas. Há uma liberdade profunda e libertadora em não ser o centro, em permitir que Deus seja o ponto focal de toda a nossa existência, liberando-nos do fardo de nos tornarmos nossos próprios redentores e nos abrindo para uma vida de propósito genuíno, moldada pela sua vontade. Para verdadeiramente viver a vontade de Deus em meio às pressões do mundo, precisamos de passos práticos. Comecemos com uma avaliação honesta do nosso coração. Quais desejos específicos nos atraem para o efêmero? Pode ser a inveja do que o outro possui, a busca incessante por aprovação externa, a necessidade de controle sobre todas as coisas, ou a vaidade de parecer algo que não somos. Identificar esses anseios é o primeiro passo para a confissão e o arrependimento. Atos de entrega que nos desvinculam do que é passageiro. Para engajamento, compartilhe nos comentários. Qual desejo do mundo que passa você identificou em seu coração hoje? Compartilhe em fé. Em seguida, devemos buscar ativamente a vontade de Deus. Isso começa com um estudo bíblico consistente. A palavra de Deus é a principal revelação de sua vontade. A oração fervorosa e direcionada é igualmente crucial. Devemos pedir sabedoria, clareza e força para discernir e seguir o caminho que Ele traçou. Buscar aconselhamento bíblico de líderes espirituais maduros também nos fortalece nessa jornada. Compartilhe conosco sua experiência. Como você tem buscado a vontade de Deus em sua vida? Compartilhe uma prática que tem te ajudado. Por fim, precisamos nos comprometer com pequenos atos de obediência e perseverança. Comece com aquilo que você já sabe ser certo e que está ao seu alcance. A perseverança é fundamental, pois haverá falhas e recaídas. Confie na força que Deus nos concede para nos capacitar a continuar. Para finalizar este segmento, proponha-se um compromisso. Qual pequeno ato de obediência você se compromete a praticar esta semana? Agora, em um momento de reflexão serena, convido você a se voltar para o Senhor. Reconheça sua soberania sobre todas as coisas e o amor incondicional que Ele nos oferece. Vamos nos aproximar de Deus em oração. Pai Celestial, somos imensamente gratos pela Tua palavra que nos ilumina e pela promessa de uma vida eterna que transcende a mortalidade. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa fraqueza e pela facilidade com que nos apegamos aos desejos transitórios do mundo. Pedimos de coração um anseio profundo pelo Teu temor e um desejo sincero de viver segundo a Tua vontade acima de todas as outras coisas.
Concede-nos, em tua misericórdia, a força necessária para resistir às tentações que nos cercam e para vivermos uma vida de propósito que te glorifique. Declaramos nossa fé na vida eterna que nos aguarda em Cristo Jesus. Amém. Que a mensagem de hoje ressoe em nossos corações. A escolha entre o eterno e o efêmero é a decisão mais importante que podemos tomar. Reafirmamos o poder transformador de escolher a vida que tem valor duradouro, em detrimento do que é meramente passageiro. Agora, o chamado à ação para você. 1. Reforce seu compromisso comentando abaixo: eu escolho o eterno em vez do efêmero. E responda às perguntas de engajamento que compartilhamos ao longo deste estudo. 2. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam ser impactados por esta verdade. 3. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Ecos do Leão e ative o sininho para não perder nenhum de nossos estudos. Lembre-se, a maior alegria e a mais profunda satisfação que podemos experimentar estão em viver a vida que o nosso Criador planejou para nós. Que Deus nos abençoe.